Marcos capítulo 12. Então Jesus começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, fez uma cerca ao redor dela, cavou um tanque de espremer uvas e edificou uma torre. Depois arrendou-a a alguns agricultores e saiu de viagem. No devido tempo, enviou um servo aos agricultores para que recebesse deles do fruto da vinha. Mas, dominando-o, eles o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Então enviou ainda outro, mas eles o mataram. Também enviou muitos outros, dos quais a uns espancaram e a outros mataram. E restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Então, por último, o enviou a eles, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas aqueles agricultores disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Portanto, o que o senhor da vinha fará? Irá e matará os agricultores e dará a vinha a outros. Nunca lestes esta escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Procuraram então prendê-lo, mas temeram a multidão, pois perceberam que havia proferido essa parábola contra eles. E deixando-o, retiraram-se. Enviaram-lhe alguns fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Aproximando-se, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não deixas que ninguém te influencie, porque não julgas pela aparência dos homens, mas ensinas segundo a verdade o caminho de Deus. É correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas, percebendo a hipocrisia deles, Jesus lhes respondeu: Por que me colocais à prova? Trazei-me um denário para que eu o veja. E eles o trouxeram. Jesus lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Eles responderam: De César. Então Jesus lhes disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E admiravam-se dele. Então se aproximaram dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer deixando mulher sem filhos, seu irmão deverá casar com a viúva e suscitar descendência ao irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu, não deixando descendência. Da mesma forma o terceiro, e assim os 7, e não deixaram descendência. Depois de todos, a mulher também morreu. Na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes respondeu: Acaso não errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus? Ao ressuscitar, os mortos não se casam, nem se dão em casamento. Pelo contrário, são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos ressuscitarem, não lestes no livro de Moisés, onde se fala da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Grande é o vosso erro. Aproximou-se dele um dos escribas que os ouvira discutir e, percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O principal é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, é verdade que ele é o único Deus e além dele não há outro, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo que ele havia respondido com sabedoria, Jesus lhe disse: não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava interrogá-lo. Enquanto ensinava no templo, Jesus perguntou: como os escribas podem dizer que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Se o próprio Davi chama o Senhor, como ele pode ser filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. E Jesus continuava a ensinar, dizendo: cuidado com os escribas, que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentados em público, gostam dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Eles receberão condenação muito maior. Jesus sentou-se em frente ao cofre das ofertas e observava como a multidão colocava dinheiro no cofre. Muitos ricos depositavam ali muito dinheiro. Veio, porém, uma viúva pobre e colocou no cofre 2 moedinhas que valiam 1 quadrante. Chamando ele os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos os que colocaram ofertas no cofre, porque todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém.